Autora, Lia Caetano. Sara. O autocarro para Iverburn partiria dentro de poucos minutos. Sara procurou o seu lugar e sentou-se. Pela janela viu Samantha que lhe acenava com o rosto coberto de lágrimas, levantou a mão para lhe acenar também. Já tinha vivido momentos muito difíceis e aceitava com tranquilidade mais um desafio, desta vez para realizar o seu sonho, estudar medicina. A viagem ia ser longa. Sara olhou para o casal sentado no banco à sua direita, conversavam baixinho, enquanto acariciavam a criança que aconchegavam no colo. Sara encostou-se no banco, fechou os olhos, tentava perceber por que nunca havia recebido amor dos seus pais. Recordou os seus primeiros anos de infância, o rosto sempre sério, a voz alterada do pai e a indiferença da mãe. Aos 6 anos tinha de cuidar da casa e das irmãs, a escola, segundo o pai só quando as tarefas que lhe haviam sido atribuídas tivessem terminadas. Por isso ficava até tarde acordada e saía da cama de madrugada. Samantha tinha sido a única pessoa que lhe tinha dado carinho. Nunca iria esquecer aquela noite de inverno com chuva intensa e muito frio. A mãe e as irmãs estavam a dormir. O pai havia acabado de chegar, depois de um petisco com os amigos, entrou em casa sem equilíbrio. Sara estava sentada, com os livros espalhados na mesa da cozinha, terminando os trabalhos de casa. O pai parou na porta, olhou para Sara estranhamente, depois tirou o cinto de couro preto que prendia as calças. Dirigindo-se a ela, chicoteou-a dizendo: "Já te disse várias vezes que mulher tem de aprender a tratar da casa para arranjar um bom marido, para isso serve uma mulher. Para que te serve o estudo, se nunca vais utilizá-lo?" Depois pegou em Sara arrastando-a até à porta. "Vais sair da minha casa agora, não quero ver-te mais." Na rua Sara, encharcada, sentiu o frio penetrando no seu pequeno corpo, não poderia ficar ali, caminhou sem rumo. O escuro da noite e a chuva escondiam as lágrimas que escorriam em seu rosto. Não podia ficar ali a um canto, esperando que o frio intenso e as roupas molhadas lhe tirassem a vida em algumas horas. Não podia desistir. Lembrou-se que o Sr. Mackenzie ia todos os dias de madrugada para a cidade na sua caminhoneta para vender os seus produtos. Caminhou mais de 1 hora debaixo de chuva e frio, até que avistou a caminhoneta do Sr. Mackenzie, estacionada em frente à casa. Depois de várias tentativas, conseguiu subir para a carroceria da caminhoneta. Por baixo de um grande oleado, estavam várias caixas com legumes e frutas. Sara aconchegou-se num espaço entre as caixas, tremia de frio e adormeceu. Acordou assustada, alguém estava tirando o oleado. "Que fazes aqui, Sara?" perguntou Mackenzie. "Desculpe, Sr. Mackenzie, o meu pai colocou-me na rua ontem à noite. Os meus pais não me querem, não gostam de mim. Vou procurar a minha madrinha que vive aqui na cidade. Não sei se ela me deixa ficar com ela." Respondeu Sara soluçando. "Sabes onde mora a tua madrinha?" perguntou Mackenzie. "Sim", respondeu Sara. Mackenzie levou-a até a casa onde ela indicou. Era muito cedo, só após terem batido várias vezes abriram a porta. Ruth arregalou os olhos de espanto ao ver Sara. Mackenzie explicou a situação, despediu-se e voltou ao mercado para vender os seus produtos. Ruth não sabia o que fazer com Sara, não podia mandá-la de volta para casa, mas também não podia ficar com ela. Não tinha espaço e a sua filha não a queria ali. Lembrou-se da Sra. Samantha, uma senhora viúva e de rendimentos elevados. Talvez quisesse alguém para lhe fazer companhia e ajudá-la em casa. Pegou na mão de Sara e levou-a até à casa da Sra. Samantha. Desde esse dia, Samantha foi uma mãe, criou-a com muito amor, incentivou-a a estudar, ensinou-lhe a lutar pelos objetivos e seguir os seus sonhos. Sara abriu os olhos, as recordações tinham-lhe impedido de dormir. Olhou pela janela, estava a amanhecer, faltaria pouco para chegar ao seu destino. Em menos de 1 hora estavam em Iverburn, uma grande cidade universitária. Quando o autocarro parou, os passageiros saíram apressados.
Sara, sem pressa, saiu do autocarro, pegou a sua mala e olhou à volta para encontrar a senhora Nora, uma amiga de Samantha que arrendava apartamentos para estudantes. Só a havia visto em fotografias que Samantha lhe mostrou. Bem perto, a senhora Nora acenava-lhe, era muito simpática. Depois de poucos minutos de táxi, entraram num luxuoso prédio. Nora mostrou-lhe o T0 que iria ser a sua casa até terminar a faculdade, era muito acolhedor. Explicou-lhe que a poucos metros existia um supermercado e no fim da rua, a universidade e o hospital. Era uma ótima localização. Sara adaptou-se muito bem à sua nova vida. Conheceu Anna, que também tinha arrendado um apartamento no mesmo prédio. Eram colegas na universidade e tornaram-se as melhores amigas. As duas passavam muitas horas estudando e o resultado refletiu-se nas notas do primeiro semestre. Sara era muito bonita, os seus olhos verdes e o cabelo claro, longo e bem tratado. Samantha visitava-a com frequência, mas a sua saúde era debilitada e o cansaço de tantas horas de autocarro causava grande preocupação a Sara. A sua doença ia agravando e Sara convenceu-a a ir viver com ela em Everburn. Poderia acompanhá-la nos tratamentos e cuidar dela em casa. Samantha concordou. Viver sozinha na sua casa em Etley seria quase impossível devido ao seu estado de saúde. Ao lado de Sara, Samantha vivia muito mais feliz, acreditava que venceria a doença. Os novos tratamentos estavam a resultar. Passava grande parte do tempo com a sua amiga Nora, conversando e dando passeios pela cidade. Sara conheceu Thomas, um estudante de engenharia. Foram amigos durante muitos meses até que Thomas a pediu em namoro. Os anos decorreram com tranquilidade, faltava apenas um ano para Sara terminar a faculdade. Samantha piorou e estava internada. O seu estado de saúde era muito grave. Sara visitava-a várias vezes ao dia, aproveitando todo o tempo possível ao seu lado. Não sabia qual daquelas visitas seria a última. Semanas depois Samantha partiu. A tristeza de Sara era enorme, perdera a única pessoa que a amou, a mãe, a amiga, a confidente. Conforme sua vontade, Samantha foi sepultada junto ao seu marido em Etley. Thomas acompanhou Sara, ajudando-a em tudo, dando-lhe apoio e muito amor. Depois do funeral, o advogado de Samantha pediu a Sara para falar com ele antes de voltar para Everburn. No dia seguinte, o advogado entregou a Sara uma pasta com todos os documentos de Samantha, assim como o testamento. Tudo o que pertencia a Samantha era agora de Sara: casas, apartamentos e contas bancárias. Sara ouvia o advogado com os olhos rasos de lágrimas. Não seria o dinheiro de Samantha que lhe traria felicidade, mas sim a companhia daquela mulher que preencheu a sua vida. Tinha-lhe mostrado o verdadeiro amor de mãe. Sabia que ultimamente ela sofria, mas era egoísta o suficiente para querê-la ao seu lado. Pediu ao advogado que continuasse a administrar aqueles bens, como sempre fizera, enquanto Samantha estava viva. Sara deixou Etley e regressou a Everburn. Estava no último ano de medicina e o tempo livre era pouco. Thomas estava insatisfeito. Não estou feliz, nunca tens tempo para mim, ou estás a estudar ou no hospital. Falta tão pouco para terminar. Tenta compreender, assim que terminar, teremos todo o tempo para nós. Quero sair à noite, divertir-me. Estivemos juntos todo este tempo, fizemos muitos sacrifícios, será que não podes esperar só mais uma semana? Só te peço uma semana. Já te dei muito tempo, não me diverti, não passei noites fora, não fui a bares, nada. Sempre em casa, esperando que voltasses desse hospital, eu cansei. Disse Thomas levantando-se. Estás cansado de mim? Estou cansado desta vida. E o que pensas fazer? Não estás disposto a esperar uma semana para que eu possa terminar o curso e o estágio? Perguntou Sara. Quero divertir-me. Já aceitei o convite de Luke e Kevin, passaremos uma semana em Ponyville. Se é isso que queres, só posso desejar-te uma boa viagem. Respondeu Sara, visivelmente magoada com as palavras de Thomas. Vou divertir-me. Quando vais? Amanhã de manhã, já tenho a mala pronta. Ok, então é melhor ires para a tua casa.
Thomas saiu. Sarah sentiu que a relação entre os dois estava terminando naquele momento. A conversa com Thomas deixou-a muito triste e teve dificuldade em adormecer. No dia seguinte, nenhuma mensagem nem telefonema de Thomas. Se partiu de manhã para Ponyville, já devia ter chegado, pensava Sarah. Nessa noite, Anna foi ao apartamento de Sarah, encomendaram pizza e puseram a conversa em dia. Anna ficou triste com a decisão de Thomas e confortou a amiga. Está terminando, estou ansiosa. Dizia Anna. Daqui a 2 dias estarei no autocarro em direção à minha pequena cidade Rivendell. Acordar com o cantar dos passarinhos na minha quinta, comer aquela comida tão maravilhosa que a minha mãe sabe fazer. Adoro o campo, e tu que vais fazer? Ainda não decidi para onde vou, mas aqui não fico. E quando o Thomas voltar? Perguntou Anna. Se continuar em silêncio, quando voltar não me encontrará. Não ligou nem mandou mensagem? Não. É tarde, vamos dormir e amanhã conversamos. Venho aqui à mesma hora, ok? Ok. Anna, bom descanso, até amanhã. Sarah não conseguia adormecer, pensava em Thomas, porque não lhe mandava mensagem, nem lhe ligava. Dava voltas na cama até que o telemóvel anunciava a chegada de uma mensagem. Levantou-se num salto e abriu a mensagem. Era de Thomas. O sorriso de Sarah desapareceu assim que visualizou a primeira foto. Thomas com uma rapariga, deitado numa cama de hotel, o rosto dos dois estava bem legível e os corpos nus. Sarah ampliou a foto para ver o rosto da rapariga, era Charlotte. Tinha entrado na universidade, no curso de gestão. Após ter reprovado no primeiro ano, desistiu de estudar, nunca mais a havia visto. Mas Thomas deveria ter mantido contacto com ela. Logo a seguir outra foto, mostrando a nudez completa e o rosto de felicidade de Charlotte. Depois uma mensagem escrita. A nossa relação acabou, encontrei a mulher que me faz sentir o homem mais feliz do mundo. Encontrei o amor da minha vida. Mando as fotos para que possas ver que estou muito feliz e já não te amo. Nunca te amei, estive a teu lado por pena. Não quero ver-te, nunca mais. Sarah colocou o telemóvel em cima da mesa de cabeceira, foi tomar um copo de água, precisava pensar. A decepção era enorme. Sobreviveu a tantas coisas, iria sobreviver agora. Apesar das feridas que Thomas lhe estava a causar. Era médica, poderia trabalhar em qualquer hospital ou clínica e um dia encontraria alguém que a amasse de verdade. Pegou novamente no telemóvel e fez cópias de tudo o que tinha nele, enviando-as para o seu computador. Depois desligou o telemóvel, retirou o cartão e respirou fundo. Um capítulo da sua vida terminava. No dia seguinte, era visível no seu rosto o cansaço de uma noite acordada. Era o último dia naquele hospital, os estagiários foram surpreendidos por uma pequena festa de despedida. Ao fim do dia, Anna, como prometera, foi à casa de Sarah. Então o Thomas disse alguma coisa? Disse. Respondeu Sarah. Conta-me, o quê? Sarah foi buscar o portátil e mostrou a Anna as fotos e a mensagem de Thomas. Não é possível. Não é possível. Repetia Anna. A vida continua, espero que seja feliz. Disse Sarah. E agora? Para onde vais? Tenho as malas prontas, amanhã saio daqui. Para onde? Esta noite decido. Este é meu novo número de telemóvel, joguei o outro cartão para o lixo. Disse Sarah dando um toque para o telemóvel de Anna. Sarah, se eu te pedir um favor, tu fazes. Depende do que vais pedir, és a minha melhor amiga e se for possível sabes que farei. Vem comigo para Rivendell. Descansas uns dias na quinta e pensas com calma para onde queres ir. Posso ajudar-te a procurar hospitais onde queiras trabalhar, o que achas? Sarah pensou um pouco e respondeu. Aceito. Obrigada, vais adorar e vai fazer-te bem o ar puro do campo. No dia seguinte, bem cedo, Sarah preparou tudo, foi entregar as chaves e despedir-se da Sra. Nora.
Pouco depois as duas estavam no autocarro conversando alegremente. Em Ponyville, Thomas acordou com uma forte dor de cabeça, bebera demais. Olhou para o lado e uma mulher estava ali, dormindo. Acorda! Gritou Thomas. Charlotte espreguiçou e sorriu dizendo: Foi uma noite maravilhosa. O que se passou? Não lembras? Perguntou Charlotte. Não. Thomas estava confuso, esforçava-se para lembrar, mas não conseguia. Entrou para o duche, sentindo a cabeça doendo, cada vez mais. Dormi com a Charlotte, que se passaria, porque não consigo lembrar-me de nada. Só me lembro de estarmos a jantar, estava a pensar em Sarah. Sentia uma forte vontade de abraçá-la e dizer-lhe que sem ela não conseguia divertir-me. Depois peguei no copo e bebi. Saiu do banho, pegou no telemóvel, queria mandar mensagem a Sarah. Quando viu as fotos e as mensagens enviadas, as pernas tremeram, sentou-se na cama, vestiu-se à pressa e com o telemóvel na mão, correu para o quarto do seu amigo Luke. Bateu várias vezes, mas ninguém respondeu. Desceu as escadas a correr. Luke tomava o pequeno almoço, Thomas sentou-se. Bom dia. Disse Luke sorrindo. Bom dia. Conta-me o que se passou, depois do jantar. Perguntou Thomas. Isso pergunto eu. Ontem à noite estavas louco. Como foi com a Charlotte? Não me lembro de nada. Diz-me o que aconteceu ao jantar. Jantámos tranquilos, tu, o Kevin e a Charlotte, bebemos um pouco demais, mas estávamos bem, tu é que estavas pior. Pior como? Perguntou Thomas. Não te seguravas em pé, por isso ajudámos-te a ires para o quarto. E depois? Depois não sei, de madrugada bateste na porta do meu quarto pedindo que te tirasse fotos. Fui contigo ao teu quarto e estava a Charlotte na tua cama, deitaste-te com ela e pediste para tirar muitas fotos. Voltei para o meu quarto, era madrugada e eu estava com sono. Não sei mais nada, pergunta a Charlotte, ela deve lembrar-se. Thomas levantou-se, subiu as escadas e voltou ao quarto, Charlotte já não estava ali. Sentou-se na cama, olhando as fotos e a mensagem que tinha enviado a Sarah. Que fiz eu? O que aconteceu comigo? Dizia Thomas. Ligou para Sarah, mas do outro lado só uma mensagem de voz. O número para o qual ligou não está atribuído. Não está atribuído? Não pode ser. Voltou a ver as mensagens enviadas, foram visualizadas. Ela viu as fotos e as mensagens e anulou o cartão. Desceu novamente para tomar o pequeno almoço. Precisava tomar um comprimido para a dor de cabeça. Os amigos riam e falavam baixinho. Com a chegada dele calaram-se. Então Thomas? Isso é que foi farra esta noite? Perguntou Kevin com um sorriso malicioso. Já comprei uma passagem para o voo das 4 horas, vou voltar para Iverburn. Disse Thomas. O quê? Perguntou Luke. Chegamos ontem. Thomas tomou o comprimido, comeu uma torrada com sumo e voltou para o quarto, deitou-se e ligou para o pai. Pai, eu vou voltar hoje. Espera-me no aeroporto por volta das 8 horas. Está tudo bem? O que aconteceu? Perguntou o pai. Quando chegar aí conto-te. Estás bem? Sim, estou bem, não te preocupes. Quero pedir-te um favor. Diz o que precisas. Podes ir à casa da Sarah? Fazer o que na casa da Sarah? Chegou hoje uma caixa para ti, foi enviada por ela. O que está na caixa? Não sei, a tua mãe guardou, era para ti e respeitamos a tua privacidade. Por favor, abre a caixa e vê o que está lá dentro. Volto a ligar-te daqui a 10 minutos. Está bem, vou pedir à tua mãe para fazer isso. Thomas desligou e começou a colocar as suas roupas na mala. Pouco depois ligou novamente para o pai, mas foi a mãe que atendeu. Thomas, estás bem? Passou-se alguma coisa contigo? Estás doente? Estou bem, o que está na caixa?
roupa, o teu relógio, livros e muitas outras coisas. Tem também uma caixinha em madeira com fios, uma aliança com pedrinhas e peluches de vários tamanhos. Quando chegares logo vês com atenção. Obrigado, já pedi ao pai para me esperarem no aeroporto, depois falamos. Está bem, beijo, cuida-te. O voo atrasou e eram quase 10 horas quando finalmente Thomas chegou. Estava abatido, os olhos inchados e vermelhos. A mãe abraçou-o preocupada. Em casa, Thomas contou aos pais tudo o que se tinha passado, mostrando também as fotos e a mensagem. Ficaram perplexos com o que Thomas lhes havia contado. O pai ficou em silêncio, depois perguntou: Gostas dessa rapariga? Usaste proteção? Claro que não gosto dessa rapariga. Amo a Sarah. Não usei proteção, não levei nada comigo, a intenção não era essa, como poderia imaginar que ia acontecer. Vai descansar, amanhã falaremos. Respondeu David. Ajudas-me? Preciso explicar a Sarah. Explicar o quê? Enviaste-lhe fotos e mensagem acabando com tudo. Que vais dizer-lhe? Que te arrependeste. Não brinques mais com os sentimentos da Sarah. Respondeu David levantando-se. Por favor, ajuda-me. Ajudar-te como? Não sei. Amanhã veremos o que fazer. Tenho mais uma coisa para te contar, talvez assim me ajudes. David sentou-se novamente. Lembras-te quando estiveste doente e não conseguíamos um dador compatível para o transplante? Claro que me lembro, foi uma fase muito difícil da minha vida. Sim, para todos nós. Eu e a Sarah éramos só amigos nessa época, contávamos nossos segredos um ao outro, eu confiava nela e ela em mim. Quando percebeu que eu estava triste, quis que lhe contasse. Ouviu, apoiou-me e deu-me coragem, dizendo que tudo ia se resolver. Depois pediu-me que a levasse à clínica para fazer os testes. Poucos dias depois o médico ligou-te dizendo que havia um dador compatível, era ela. A Sarah? Sim. Foi ela o dador. Pediu-me para não te contar, dizia que se sentia muito feliz por te ajudar, mas preferia ficar no anonimato. A Sarah salvou-me a vida e tu fazes uma coisa destas com ela? Ajuda-me, pai, amanhã vamos procurá-la. Se ela não quiser falar comigo, contigo ela vai falar, tu não lhe fizeste mal nenhum. Está bem, irei contigo à casa de Sarah. Thomas estava cansado, mas não conseguia adormecer. Tentou várias vezes ligar para o número de Sarah, mas a mensagem era sempre a mesma. O número para o qual ligou não está atribuído. Na manhã do dia seguinte, os dois foram à casa de Sarah, tocaram várias vezes, ninguém respondeu. Desceram ao segundo andar, tocaram à porta e Nora abriu. Bom dia, senhora Nora, peço desculpa por incomodá-la, toquei no apartamento da Sarah, mas ninguém responde. Disse Thomas. A Sarah já não mora aqui, saiu ontem de manhã, veio entregar a chave. Sabe se voltou para Etley? Não sei, ela não me disse. Apenas disse que não voltaria a esta cidade. Ela deixou algum contacto? Um número de telemóvel? Eu pedi-lhe o número de telemóvel, eu e Samantha éramos grandes amigas e uma das coisas que me pediu antes de morrer foi que cuidasse de Sarah. Ela prometeu-me que me ligaria assim que tivesse o telemóvel novo. Como ela estava? Perguntou Thomas. Não achei que estivesse bem. Fiquei preocupada, ela estava muito triste. A Samantha era a única pessoa que ela tinha, agora está completamente sozinha. Obrigado, tenha um bom dia. Igualmente. Voltaram para casa em silêncio. Vou fazer a mala e vou a Etley, queres vir comigo? Perguntou Thomas. Etley é uma cidade enorme, como vais encontrar Sarah? Viveu muito tempo lá, conhece bem a cidade e tem lá casa. Onde mais poderia ir? É uma viagem longa, vou preparar as minhas coisas. No dia seguinte em Etley, David e Thomas começaram a procurar Sarah. Pararam em frente à casa de Samantha, viram muitos operários restaurando a casa.
David perguntou pelo encarregado da obra e um dos operários chamou. Bom dia, disse o homem. Em que posso ajudá-los? A dona desta casa está? A doutora Sara? Sim. Ela está? Nunca a vi. Quem costuma visitar a obra é o arquiteto. Obrigado. Continuaram devagar até ao fim da rua. Encontraram uma casinha pequena já sem pintura, o número 31 onde morava a madrinha de Sara. Deve ser esta casa, disse Thomas. Bateram na porta e uma senhora apoiada numa bengala abriu. Bom dia, é a senhora Ruth? Perguntou Thomas. Sim, sou eu. Procuramos a Sara, ela está? A Sara? Há muitos anos não a vejo, mas por que a procuram? Aconteceu-lhe alguma coisa? Não. Ela terminou os estudos e pensamos que regressaria para Etley. Entrem, sentem-se, fiquem à vontade. Custa-me ficar em pé, assim falamos melhor. São amigos de Sara? Sou o namorado dela, chamo-me Thomas, este é o meu pai David. O que aconteceu? Se é o namorado, devia saber dela. Desentenderam-se. Respondeu David. Há muitos anos que não vejo a Sara, fui muito má. Ainda me lembro quando abri a porta e a vi toda molhadinha implorando que a deixasse ficar comigo. A minha filha não gostava dela e não a queria aqui em casa, por isso fui entregá-la à senhora Samantha. Não sabe o arrependimento que carrego no coração. A vida de Sara não foi fácil. Respondeu David. O seu rosto é-me familiar. Parece que o conheço, mas não sei de onde. É de Etley? Há muitos anos que não venho a Etley, mas nasci numa pequena aldeia aqui perto. Qual o seu sobrenome? Smith, David Smith. Você conheceu o Sr. Peter Smith? David sorriu. Conheci, era o meu pai. Não pode ser. Respondeu Ruth, levantando-se. Preciso beber um gole de água, querem tomar alguma coisa? Não, obrigado. Ruth voltou com um copo de água na mão, bebeu um gole e colocou-o na mesinha ao lado do sofá, limpou a testa e olhando para Thomas disse. Você não pode namorar a Sara. Por quê? É uma longa história, queria encontrar-me com Sara para lhe contar. Carreguei este segredo toda a minha vida, não quero levá-lo comigo quando morrer. David e Thomas pensaram que a senhora Ruth não estaria nas suas faculdades mentais, mas estavam curiosos sobre o segredo que Ruth queria contar. Se é filho de Peter Smith como diz, deve lembrar-se de Eloise Walker. Sim. Fomos namorados, antes de eu ir estudar na universidade. Certo, e também sabe que Sara é filha de Eloise Walker. Sim, de Eloise Walker e Oliver Baker. Eu era a melhor amiga de Eloise, o pai arranjou-lhe um marido. Ela foi sempre muito obediente, tinha medo do pai e deve-se imaginar porquê, ele batia-lhe muito. Poucos dias antes de se casar, chegou na minha casa em pranto, estava muito aflita, tudo indicava que estava grávida. Arranjei forma de vir à cidade comprar um teste de gravidez. O resultado foi positivo. Eloise estava grávida, mas o futuro marido ainda não lhe tinha tocado. Pediu-me que fosse à casa de Peter Smith com um bilhete para o namorado, mas ele já tinha partido para outra cidade, para estudar na universidade. Isso quer dizer que esse filho era meu? Ruth não respondeu e continuou. Quando voltei da casa de Peter Smith e lhe contei, ela queria acabar com a vida dela e daquele pequeno ser. Prometi que a ajudaria em tudo, seria um segredo só nosso. Ela casaria com o Oliver e mais tarde contaria que estava grávida. Meses depois, chegou a hora de dar à luz. Oliver estava a trabalhar e não estava interessado em acompanhar a esposa ao hospital. Ela veio sozinha de táxi. Quando a menina nasceu, tivemos de mentir, dizendo que era prematura. Essa criança era Sara? Sim. Eloise passou alguns dias comigo aqui nesta casa, eu tinha vindo para a cidade 2 meses antes de Sara nascer. Ela recuperou-se e voltou para casa com a menina.
Conforme Sarah ia crescendo, a diferença entre ela e as irmãs era enorme. Oliver nunca a aceitou, disse muitas vezes que aquela criança não era dele, tinha sido trocada no hospital. Obrigava-a a tratar da casa e das irmãs e não queria que fosse à escola. Uma noite chegou bêbado a casa, bateu-lhe com o cinto. As marcas demoraram meses a desaparecer. Nessa noite colocou-a fora de casa, uma criança com apenas 7 anos. Estava a chover muito, ela conseguiu chegar à minha casa e eu não a acolhi, entreguei-a à senhora Samantha. David e Thomas estavam em silêncio com os olhos rasos de lágrimas, até que Thomas murmurou. Por isso ela era compatível. Que disse? Perguntou Ruth. Nada. Respondeu Thomas. Entenda agora, porque esse namoro não pode acontecer. Thomas não é meu filho biológico. O pai de Thomas morreu num acidente. Quando casei, o Thomas já tinha 4 anos, criei-o com muito amor, como um verdadeiro pai. Ruth tomou mais um gole de água. O que aconteceu a Eloise e Oliver? Perguntou David. Eloise, depois do casamento, perdeu a vontade de viver, tudo lhe era indiferente. Soube da morte dela há mais ou menos 3 anos. Seu corpo apareceu no riacho, ninguém sabe o que aconteceu, dizem que foi Oliver que a matou, ninguém sabe. Oliver continua a trabalhar, as filhas casaram e ficaram a viver lá em casa. Tem muitos netos. Não sou bem recebida naquela casa, por isso mantenho-me afastada. David levantou-se. Tenho de encontrar Sarah. Só uma pessoa saberá onde está. Quem? Perguntou Thomas. O advogado da senhora Samantha. Ela deixou todos os seus bens para Sarah, e pelo que dizem ele continua a administrar tudo. Eu sei, vim com Sarah quando a senhora Samantha faleceu. Respondeu Thomas. Agradeceram a Ruth e despediram-se. Thomas sabia a localização dos escritórios de Adams, o advogado. Depois de algumas horas, aguardando para serem atendidos, o advogado admitiu ter todos os contactos de Sarah, mas não os facultaria. Nada mais podiam fazer senão regressar a Iverburn. Pelas poucas informações, perceberam que Sarah não se encontraria em Etley. 2 meses depois. Thomas continuava no seu quarto, não atendia o telemóvel e não trabalhava. A preocupação da mãe aumentava, já tinha chamado o médico, mas Thomas recusava tomar qualquer medicamento. Sentado no chão junto à caixa que Sarah lhe tinha enviado, folheava os livros, sentia o cheiro dos peluches, aquele perfume da mulher que amava. A aliança que lhe tinha oferecido, recordava esse dia, o sorriso de Sarah, as palavras que lhe dissera e as juras de amor. Bateram na porta, David não aguentava ver Thomas se destruindo, tinha de fazer algo. Posso entrar, Thomas? Perguntou David. Entra. Já desististe de Sarah? Não entendo a tua pergunta. Se queres ficar aqui fechado no quarto vivendo de recordações eu respeito, a vida é tua e fazes dela o que quiseres. Mas eu vou continuar a procurar Sarah. Procurar onde? Vou falar com os médicos do hospital, talvez tenham registros de alguma transferência, não posso cruzar os braços. Vou pedir ao meu amigo, o Dr. Lofer, que me ajude, vens comigo ou preferes ficar aqui? Vou contigo, tenho de tomar um duche. Espero-te na sala. Quando Thomas desceu, havia uma visita, Charlotte queria falar com ele. Não tenho nada para falar contigo, disse Thomas. Mas eu tenho. Não posso assumir isto sozinha, estou grávida, estão aqui os resultados. Grávida? Como? Na noite que passamos juntos, aconteceu 3 vezes. O quê? Sim, eu sei que foi responsabilidade dos dois, não nos protegemos, devíamos ter pensado nisso no momento. Thomas deixou-se cair no sofá. Eu não te amo, não vou ficar contigo. Não estou pedindo que cases comigo, só estou pedindo que assumas o teu filho. Não posso criá-lo sozinha, preciso de ajuda. Quanto queres? Não vou matar o bebê, se é isso que estás pensando.
Não disse isso. Perguntei quanto queres para criar essa criança sozinha, diz um valor que eu te dou. Eu não te quero, pede um valor e desaparece da minha vida. Não quero dinheiro, quero que me acompanhes nas consultas e no parto. Que dês o teu sobrenome ao teu filho e me dês mensalmente um valor para as despesas que terei com ele. Vou pensar, agora por favor sai da minha casa. Volto amanhã. Thomas estava em desespero, um filho, não queria acreditar em tão grande irresponsabilidade. Durante a sua vida tinha sido uma pessoa humilde, um bom filho, bom namorado e de repente tudo mudou. Transformou-se na pior das criaturas. Não conseguiu controlar as lágrimas. A partir de agora nada mais lhe importava, mesmo que encontrasse a Sarah, ela nunca lhe perdoaria. Ia ter um filho com uma mulher de uma noite e nem se lembrava do que tinha acontecido. O único culpado de toda esta situação era ele próprio. A minha vida acabou, disse Thomas quando o pai regressou à sala. Estive sempre receoso que isto pudesse acontecer. O que faço? Assume essa criança, reconhece-o como teu filho. Existem tantas situações como a tua neste mundo, não és o primeiro nem serás o último, por isso fica tranquilo, tudo se resolverá. Um dia encontrarás um novo amor, os erros do passado não devem interferir no futuro. O pior é que interferem. Às vezes sim. 5 anos depois. Depois de umas férias na casa de Anna em Rivendell, Sarah decidiu especializar-se em pediatria. Trabalhava no famoso Hospital Pediátrico de Gotham City. Os casos mais problemáticos e difíceis eram encaminhados para este hospital. Também Alex, o filho de Charlotte e Thomas, tinha sido encaminhado para este hospital. O hospital de Averbury não tinha especialistas para tratar o que achavam ser uma doença rara e desconhecida. Depois de uma viagem de avião do dia anterior, Alex e os pais esperavam numa sala do luxuoso Hospital Pediátrico de Gotham City. Poucos minutos depois foram encaminhados por uma enfermeira para a sala número 5. Entraram na sala. Thomas ficou pálido e sentia que as forças iam-lhe faltar. Bom dia. Entrem e sentem-se por favor. Bom dia, doutora. Disseram os dois enquanto se sentavam. Meu nome é Sarah, sou pediatra. O nosso paciente chama-se Alex, certo? Sim. Como te sentes, Alex? Perguntou Sarah sorrindo. Dói-me muito a cabeça e estou cansado. Sarah verificou os exames enviados do hospital de Averbury, depois perguntou. Há quanto tempo Alex tem estes sintomas? Há 2 anos. Desde bebê, nunca foi uma criança saudável, dormia muito, não queria brincar. Respondeu Charlotte. Quem é o pediatra dele em Averbury? Tenho aqui os exames, mas nenhuma referência ao médico pediatra. Thomas mantinha-se em silêncio com os olhos fixos no chão, apenas Charlotte respondia às perguntas. Não tinha pediatra em Averbury. Quando ele piorava eu levava-o ao hospital. Era atendido pelo pediatra que estava de serviço. Sarah ia passando a informação para o computador. Nesta primeira abordagem e pelos exames feitos, surge a suspeita de síndrome ED. Vamos precisar de novos exames e análises ao pequeno Alex e aos pais. É grave, doutora? Sim, é grave, mas posso dizer-lhe que já tivemos 2 casos da mesma doença neste hospital e foi tratado com sucesso. Só depois dos exames posso fazer um diagnóstico preciso. Obrigada, doutora. Aguardem uns minutos na sala que a enfermeira vai encaminhá-los para que possam ser feitos os exames. Sarah respirou fundo e saiu da sala sob o olhar de Thomas, foi ao balcão de atendimento avisando que ia tomar café. Saiu na direção do elevador. Thomas estava casado e com um filho, tinha de aceitar e refazer a sua vida. A indiferença que tinha demonstrado e a postura profissional exigiu-lhe grande desgaste, por isso precisava de uns minutos para se reorganizar. Thomas acompanhou Alex e Charlotte em todos os exames sempre em silêncio. Sarah continuava linda, o mesmo olhar, o sorriso, a voz. Aquele reencontro fez com que ressurgisse aquele amor que teimou em guardar no peito, sentia um nó na garganta, sentia-se mal e até a enfermeira lhe perguntou se estava a sentir-se bem.
estava pálido. Muita emoção num só dia. Respondeu com um sorriso forçado. Fiquem tranquilos, o vosso menino está em boas mãos, a doutora Sarah é uma das melhores pediatras. Tudo o que seja preciso fazer para curar o Alex, ela fará. Alex ia fazer o último exame. Thomas avisou Charlotte que iria ao balcão de atendimento para saber o procedimento seguinte. Uma desculpa para tentar ver Sarah mais uma vez. Quando chegou à sala de atendimento, percebeu a quantidade de crianças que aguardavam para ser consultadas. O movimento de médicos era grande e os consultórios estavam todos a funcionar. A porta da sala 5 abriu-se. Uma senhora com um bebê nos braços agradecia a Sarah que sorrindo a tranquilizava. Uma criança correu para ela. Sarah pegou-a ao colo e a criança abraçou-a. Olá. Pequena Ayla, que se passa? Está com muita febre. Respondeu a mãe. Vamos curar a Ayla. Sim? Sim. Respondeu a menina, enquanto a porta se fechava. Thomas estava emocionado, tentou disfarçar e dirigiu-se ao balcão de atendimento. Preciso de uma informação. Em que posso ajudá-lo? Já fizemos os exames pedidos pela doutora Sarah. Qual o procedimento seguinte? Podem ir descansar. Quando tivermos os resultados, entraremos em contacto. Obrigado. Quando chegaram ao hotel, Charlotte e Alex foram para o quarto descansar. Thomas dirigiu-se a outro quarto onde estavam os pais. Quiseram acompanhá-los para dar apoio e ajudá-los no que fosse necessário. Thomas sentou-se. Os pais estavam ansiosos por saber o diagnóstico do médico. Primeiro contou-lhes sobre o estado de saúde de Alex, depois revelou que não tinha sido um médico que os atendeu, mas sim uma médica, a pediatra Sarah. A Sarah? Ela mesmo, especializou-se em pediatria. Estive a falar com a enfermeira e parece que é uma das melhores. Como ela está? Não posso voltar para Iverburn sem falar com ela. Está mais bonita. Eu ia morrendo quando a vi, meu coração queria saltar. Fiz um enorme esforço para me controlar e acalmar, mas ela não teve nenhuma reação, como se não me conhecesse. Nunca me tivesse visto. Falou normalmente com a Charlotte, nunca se dirigiu diretamente a mim, ela já me esqueceu. Mas eu compreendo. Primeiro termino tudo pelo telefone, de uma forma cobarde, e agora apareço com a Charlotte e o Alex. Tens de entender que ela não quer, nem vai interferir na tua vida. Pensa que estás casado e trata-te com respeito. Eu a entendo. Por vontade própria arruinei a minha vida. Tenho de carregar as consequências. Não sejas dramático, quando voltam ao hospital. Vão-me contactar quando tiverem os resultados dos exames. Vários dias depois, o telemóvel de Thomas tocou. A enfermeira pedia que o casal estivesse no hospital no dia seguinte às 9 horas. Não era necessário levar o Alex. A mesma informação chegou também através de mensagem. Antes da hora marcada, Thomas e Charlotte aguardavam na sala de espera. A enfermeira dirigiu-se a eles e delicadamente disse: Pedimos desculpa, a equipa de pediatras está reunida na sala 1, estão analisando o diagnóstico do menino Alex. Peço que aguardem só mais um pouco, por favor. Obrigado, nós aguardamos. Respondeu Thomas. A sala ia enchendo, as crianças ficavam inquietas. Uma administrativa do balcão de atendimento pegou o microfone e disse: Estamos com um pequeno atraso no atendimento, mas vamos nos divertir enquanto esperamos, concordam? Sim. Responderam em coro. Vamos rir com o palhaço Sam? Sim. Então vamos chamá-lo. Palhaço Sam. Palhaço Sam. Gritaram as crianças. E um palhaço barulhento acaba de chegar à sala, cantando e batendo palmas. As crianças riam com as traquinices do palhaço. Minutos depois a porta da sala 1 abriu-se e os médicos começaram a sair. Sarah falou com uma das enfermeiras e dirigiu-se para a sala 5. Começaram a chamar as crianças. Thomas ficou surpreendido quando uma criança entrou com a mãe na sala de Sarah. Dirigiu-se à enfermeira e perguntou: Pensei que seríamos os primeiros a ser atendidos. Algum problema?
Peço desculpa, não há qualquer problema. Ia neste momento pedir que me acompanhassem à sala 1. Por que à sala 1? Fomos atendidos pela doutora Sarah, ela está na sala 5. Compreendo, Sr. Thomas, vai ser atendido pelo chefe da equipa de pediatria, o Dr. Murray. Por favor, podem entrar. Contrariado, Thomas entrou na sala com Charlotte. Bom dia, sentem-se por favor, sou o chefe de equipa de pediatria, sou o Dr. Murray. Bom dia, doutor, pensei que a doutora Sarah nos acompanharia neste processo do nosso filho. E pensou muito bem, ela estudou ao pormenor os exames e as possibilidades de um tratamento. Passou a noite no hospital analisando cada uma das possibilidades e pediu uma reunião para saber o parecer da equipa. Depois pediu-me que lhes transmitisse os resultados. A doença do meu filho tem tratamento? Perguntou Charlotte. Sim, tem tratamento. Está confirmado, o Alex é portador do síndrome ED. Já tivemos 2 casos que resolvemos com sucesso. Os outros casos eram de crianças com pouco tempo de vida. No caso do Alex, a doença está mais desenvolvida. Poderá demorar mais tempo, mas acho que vamos conseguir. Que boa notícia, doutor! Disse Charlotte sorrindo. Quando podemos começar o tratamento? Este tratamento consiste numa pequena cirurgia. Vamos precisar de 2 dadores compatíveis, neste caso os pais. Não se assustem, não é doloroso. Podemos começar o quanto antes, concordas, Thomas? Perguntou Charlotte. Sim, concordo. Respondeu Thomas. Vamos com calma. Disse o Dr. Murray. Como lhes disse, a doutora Sarah passou a noite a estudar os exames e as análises e surpreendeu-se ao perceber que o Sr. Thomas tinha 0 de compatibilidade com o Alex. Pediu no laboratório um teste de DNA, aqui está o resultado. Quando trouxerem o pai biológico do Alex aqui ao hospital, fazemos as análises necessárias e seguiremos com o tratamento. Como é possível? Disse Thomas pegando no teste. Arruinei a minha vida por uma mentira? Falamos em casa, por favor. Respondeu Charlotte. Thomas levantou-se, agradeceu ao médico e saiu. Até ao hotel, Thomas não pronunciou uma palavra. Quando entrou no quarto, encontrou os pais. Onde está Alex? Está a dormir. Muito bem, vamos para o outro quarto. Pegou Charlotte pelo braço e empurrou-a até ao centro do quarto. Podes começar a falar, quero a verdade. Posso sentar-me? Perguntou Charlotte. Como queiras. Primeiro quero pedir perdão pelo que fiz. Esquece o perdão, começa a contar a verdade. No dia anterior à viagem, o Luke telefonou-me, ofereceu-me muito dinheiro para ir com ele. Estava desempregada e o dinheiro fazia-me falta, aceitei, ele pagava tudo, bilhete, hotel e eu só tinha de dormir contigo quando estivesses bêbado. Naquele jantar eles enchiam o teu copo e tu bebias até que caíste na mesa. Levaram-te para o quarto e tiraram muitas fotos de nós 2 nus. Depois mandaram para Sarah com aquela mensagem. Que fiz eu de mal ao Luke para me fazer isso? Ele odiava-te porque a Sarah gostava de ti, ele tentou tantas vezes aproximar-se dela, mas ela nunca o quis. O que se passou naquela noite? Nada, tu dormiste até de manhã, não aconteceu nada entre nós. E o Alex? Quando voltei da viagem descobri que estava grávida, fui falar com o meu namorado, o pai do Alex. Ele consumia drogas e já estava com outra. Queria que matasse a criança, mas eu não tive coragem. Estava sem dinheiro e sem trabalho, pensei em ti e fui à tua casa. Enganar-me? Para que assumisse esse filho? Eu sei que o que fiz não tem perdão. Disse Charlotte chorando. Arruinaste a minha vida. Hoje eu podia estar feliz com a Sarah, vocês destruíram a minha vida. Enganaste-me a mim e aos meus pais, que te ajudaram e te apoiaram. Eu estou muito arrependida, perdoem-me. Os pais de Thomas levantaram-se. Vamos sair, andar um pouco, precisamos apanhar ar. Voltaram para o quarto onde Alex continuava dormindo.
faz a tua mala, vou comprar um bilhete para regressares a Iverburn. Vou voltar sozinha? Sozinha não, com o teu filho. Charlotte sentou-se na cama chorando e Thomas saiu do quarto. Algumas horas depois Thomas voltou, Charlotte tinha a mala pronta, estava sentada na cama aguardando. Está um táxi à porta do hotel para te levar ao aeroporto. Não vais comigo até ao aeroporto? Não, a partir de agora, acabou a mentira, não me exploras mais, acabou o dinheiro para ti e o teu filho. E como vou viver? Trabalhando, como todas as pessoas. Não posso trabalhar, tenho de cuidar do Alex. Há instituições para o deixares enquanto trabalhas. Charlotte pegou na mala e em Alex pela mão e saiu do quarto. Thomas deitou-se na cama e fechou os olhos, parecia estar a viver um pesadelo. No dia seguinte desceu ao restaurante onde os pais estavam tomando o pequeno almoço. Bom dia, Thomas, como estás? Perguntou a mãe. Estou vivo. Respondeu Thomas. Quando voltamos para Iverburn? Perguntou o pai. Primeiro tenho de falar com Sarah. Graças a ela descobri esta mentira. Ontem ela pediu ao Dr. Murray para nos atender. Teve uma reação muito nobre. Sabia a vergonha que ias passar ao saber a verdade. Sim, tenho de falar com ela, se não me quiser ouvir, ao menos que me dê a oportunidade de lhe agradecer. Posso ir contigo? Estou pensando ir ao hospital um pouco antes de ela sair de turno. Irei contigo. Thomas aproveitou o dia para passear nas ruas de Gotham City com os pais. A cidade era linda, muitos espaços verdes, restaurantes, hotéis, um centro comercial enorme. Ao fim da tarde voltaram ao hotel para sair logo de seguida. Em poucos minutos chegaram ao hospital, subiram e entraram na recepção. As administrativas estavam ocupadas, na sala, duas crianças com os pais aguardavam. Os dois sentaram-se. Thomas e David levantaram-se dirigindo-se à enfermeira. Boa tarde, Sr. Thomas, posso ajudar? Passei só para agradecer, foram todos tão amáveis comigo. Este é meu pai David. Boa tarde, Sr. David. Não tem de agradecer, Sr. Thomas, é o nosso trabalho. Gostaria também de roubar um minuto à doutora Sarah, apenas para lhe dizer obrigado. A doutora Sarah não está. Amanhã poderei encontrá-la? Lamento, Sr. Thomas. A doutora Sarah está de férias. Férias? Ontem de manhã estava a trabalhar. Sim, estava. Mas não virá trabalhar por 2 semanas. Obrigado. David e Thomas caminharam devagar em direção ao hotel. Voltariam para Iverburn. Meses depois, Thomas tinha voltado a trabalhar. Sentia necessidade de estar ocupado. As lembranças de Sarah estavam sempre presentes, por vezes impediam-no de se concentrar no trabalho, mas esforçava-se. Sabia que nunca iria esquecê-la, não queria desistir, tinha de falar com ela, contar-lhe a verdade. Seguia a sua rotina, depois de almoço sentava-se na esplanada, perto do escritório, tomava café, perdido nos seus pensamentos. Ouviu alguém dizendo o seu nome, olhou, era Anthony, um antigo colega da universidade. Thomas, há tanto tempo, como estás? Olá, Anthony, senta-te, toma um café. Anthony sentou-se, pediu um café e uma água. Nunca mais te vi, ainda vives aqui? Casei e estou a morar em Rivendell, vim visitar os meus pais. Casaste? Sim, com a Anna. Lembras-te dela? Não. Estudava conosco? Estava no curso de medicina. Aquela miúda com muitas sardas, a melhor amiga de Sarah. Disse Anthony, mostrando o telemóvel onde tinha várias fotos. Sim, já me lembro. A Sarah foi ao teu casamento? Sim. É nossa madrinha. E a menina que tem ao colo, quem é? É a filha de Sarah, a Ellie. A Sarah casou? Não. A Sarah continua solteira. E o pai da menina? A Sarah nunca fala nesse assunto.
A Anna apenas me disse que a Sarah descobriu que estava grávida quando terminou a faculdade. Ela ficou na casa de Anna umas semanas. Foi ao hospital de Rivendell fazer análises para confirmar a gravidez. Depois foi para Gotham City. Quando a bebê nasceu, eu e Anna já namorávamos. Fomos visitar Sarah e conhecer a bebê. Ela convidou-nos para padrinhos da Ellie. A confusão na cabeça de Thomas era imensa. O único namorado de Sarah tinha sido ele. Ellie só podia ser sua filha. E tu casaste? Não. Desde que terminei a universidade a minha vida tem sido um pesadelo. Por quê? Lembras-te do Luke? O gabarola. Aquele que dizia que todas as raparigas caíam aos seus pés? Sim. Tramou-me a vida. O que fez ele? Organizou uma viagem a Ponyville, pressionou-me para que fosse também, dizia que era uma viagem de fim de curso. Quando chegámos a Ponyville éramos só eu, o Luke, o Kevin e a Charlotte. Nessa noite, ao jantar bebi demais, a partir daí começou o pesadelo. Passastes mal? Não me lembro de nada, levaram-me para o quarto, tiraram-me fotos na cama com a Charlotte. O Luke? Sim, tinha tudo planeado. No dia seguinte, quando acordei estava ao lado de Charlotte. Nessa época eu e a Sarah namorávamos. Namoraste a Sarah? Sim, namorámos 2 anos, tínhamos muitos planos. O que aconteceu nessa manhã? Quando peguei no telemóvel, para ligar a Sarah, vi as fotos enviadas e uma mensagem. As fotos da Charlotte comigo na cama e uma mensagem terminando com tudo. Tentei ligar, mas a Sarah tinha o telemóvel desligado. Afirmavam que tinha sido eu que tinha enviado as fotos e a mensagem. Nunca gostei do Luke, era muito convencido. A minha vida acabou desde aquela viagem. Regressei nesse dia, mas a Sarah tinha deixado o apartamento e ninguém sabia o seu paradeiro. Procurei por todo o lado. Fui a Etley, pensando que tinha voltado para a sua cidade natal, mas não a encontrei. Isso foi quando a Sarah acabou o curso? Sim. Então ela estaria em Rivendell na casa de Anna. Eu não sabia que ela tinha ido para a casa de Anna. Agora fiquei confuso. Disse Anthony. Isso significa que a Ellie pode ser tua filha. Eu sei onde a Sarah mora, posso ajudar-te. O pesadelo ainda não acabou. Tem mais? Tem. Eu andava desesperado, procurando a Sarah, quando um dia a Charlotte apareceu na minha casa dizendo que estava grávida. Senti que a minha vida tinha acabado naquele momento. Perdi o interesse pela vida, não conseguia trabalhar e passava os dias fechado no quarto. Meu pai aconselhou-me a assumir esse filho. A Charlotte só queria dinheiro e eu dava-lhe, nunca tivemos nada um com o outro. O bebê nasceu com uma doença rara, a Charlotte levava-o ao hospital, mas a saúde dele agravava-se, até que o mandaram para o hospital de Gotham City. Nesse hospital trabalha a Sarah. Disse Anthony. Sim. Foi ela que nos atendeu. Não consegui dizer uma palavra, só a Charlotte falou. Não consigo explicar o que senti e continuo sentindo. Graças a Sarah consegui descobrir todo o enredo que tinham preparado para mim. Como a Sarah conseguiu descobrir? Ela pediu exames e análises ao Alex e a nós dois. Como eu não tinha nenhuma compatibilidade com o miúdo, ela mandou fazer o teste de DNA e claro, eu não era o pai. Obriguei Charlotte a contar toda a verdade, gravei a conversa, queres ouvir? Thomas procurou a pasta no telemóvel e Anthony ouviu com atenção a confissão de Charlotte. Custa acreditar que há pessoas capazes de semelhantes atos. Mostraste isto à Sarah? Não. Quando voltei ao hospital para falar com ela, estava de férias. Voltei para Iverbourne, estou trabalhando, preciso estar ocupado. Às vezes penso que vou enlouquecer. Nunca imaginei que a tua vida estivesse tão complicada. A culpa foi minha. A Sarah pediu-me que não fosse nessa viagem, mas eu parecia doido. Não posso queixar-me, eu próprio procurei isto. Tem calma, Thomas, dá-me o teu número de telemóvel, vou falar com a Anna.
Ela é a melhor amiga de Sarah. Obrigado, Anthony. Obrigado de quê? Fomos amigos durante tantos anos, emprestavas-me os apontamentos das aulas que eu tinha de faltar por estar a trabalhar. Lembras-te? Sim. Andavas sempre a correr entre a faculdade e o trabalho. O meu pai estava muito doente e eu era o único sustento da casa. Como está ele? Foi uma grande luta, mas conseguiu vencer a doença. Agora está a trabalhar. E tu? Onde trabalhas? Consegui trabalho na Câmara Municipal de Rivendell. Estavam precisando de mais um engenheiro. Eu apareci na hora certa, entregando o meu currículo. E a Anna? Ela trabalha no Hospital de Rivendell. É uma cidade pequena, mas muito bonita. A Sarah também adora aquela cidade. Vendeu uma casa em Etley e comprou lá. É perto da nossa, mas muito maior e mais bonita, tem jardim e piscina. Ela mora em Gotham City para que quer uma casa grande em Rivendell? Anthony sorriu. Para fugir ao stress da grande cidade. Quando consegue 2 ou 3 dias de folga, vai para Rivendell. Desculpa, Thomas, tenho de ir, volto ainda hoje para casa. Mais uma vez obrigado, Anthony. Eu ligo-te depois de falar com a Anna. Ok, obrigado. Thomas não voltou ao escritório nessa tarde, foi para casa. Ao vê-la em casa tão cedo, o pai ficou preocupado. Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem. Thomas subiu para o quarto. Pouco depois, David bateu na porta. Posso entrar? Entra. Thomas estava deitado. David percebeu que ele tinha chorado. Queres contar-me o que se passou? Encontrei-me com Anthony, o marido da melhor amiga de Sarah. O que disse Anthony para ficares tão triste? Depois de ter recebido as fotos e a mensagem, a Sarah foi para Rivendell. Ficou uns dias na casa de Anna, a melhor amiga dela. Não vejo razão para estares tão preocupado. Estava magoada e foi para a casa da amiga. Eu sou pai. O quê? Não estou entendendo. Pai de quem? Quando Sarah estava na casa da amiga, foi ao hospital de Rivendell. Fez análises para confirmar a gravidez. Ela tem uma filha, chama-se Ellie, só pode ser minha filha. Amanhã vou para Gotham City. Disse David. Vou contigo. Respondeu Thomas. Não. Eu vou sozinho, preciso de falar com ela. Ok. Vais procurá-la no hospital? Onde posso procurá-la se não no hospital? O Anthony deu uma morada dela. Vou falar com a tua mãe e arrumar a minha mala. Podes ajudar-me comprando uma passagem e reservando um quarto no hotel. No dia seguinte, era quase meio-dia quando David chegou ao hotel. Depois do almoço, dirigiu-se ao hospital. Boa tarde, por favor, preciso falar com a doutora Sarah. Boa tarde. A doutora Sarah já terminou as consultas, foi ao 4º piso, ao internamento. Se quiser, pode descer e aguardar na portaria. David agradeceu e dirigiu-se à portaria. A sala estava vazia, mergulhada no silêncio, apenas interrompido pela voz dos médicos entrando e saindo. Sentou-se e aguardou. Mais de 1 hora depois viu Sarah saindo do elevador. Levantou-se e caminhou na sua direção. Boa tarde, doutora Sarah. Boa tarde, Sr. David, como está? Bem, obrigado. E a doutora? Por favor, só Sarah. Disse ela sorrindo. O que faz aqui? É por causa do Alex? Não. Eu estou sozinho em Gotham City. Por favor, pode dar-me alguns minutos do seu tempo? Claro que sim. O assunto deve ser muito importante para vir a Gotham City falar comigo. É importante e tem-me tirado a tranquilidade e o sono. Quer acompanhar-me à minha casa? Lá poderíamos tomar um chá e conversar. Muito obrigado, claro que aceito. Em menos de meia hora, Sarah entrou com o carro para a cave de um prédio. Subiram no elevador, ela abriu a porta e entraram.
Entre Sr. David, sente-se. Doutora Sara. Hoje voltou cedo? Perguntou Christine, a empregada. Sim, trouxe um amigo comigo. Quer que sirva alguma coisa? Pode servir um chá, obrigada. Rapidamente, Christine apareceu novamente na sala, serviu o chá dizendo: Vou fazer algumas compras, passo pelo infantário e trago a Ellie. Está bem, obrigada. Sr. David pode falar. Que assunto é esse que o atormenta? David estava nervoso e Sara percebeu. Sr. David, não fique nervoso. Estamos aqui os dois sozinhos e eu não costumo tratar mal os meus convidados. Disse Sara sorrindo. David também sorriu. Eu e o Thomas procuramos a Sara em Etley. Pensamos que tinha voltado para a sua terra natal. A casa da Sra. Samantha estava sendo restaurada e resolvemos ir à casa da Sra. Ruth, a sua madrinha. Há muitos anos não a vejo, mas continuo. A Sra. Ruth mandou-nos entrar, começou com uma conversa estranha, dizendo que me conhecia. Fez muitas perguntas e quando lhe disse que era filho de Peter Smith, ela ficou transtornada. Depois disse que queria contar um segredo que guardava há muitos anos. David tomou mais um gole de chá e continuou. No início pensei que ela estaria com algum problema psicológico, mas estava curioso sobre aquele segredo. A Sara não saberá, mas eu nasci numa pequena aldeia de Etley. Não. Não sabia. Meu pai, Peter Smith, tinha uma casa, perto da do seu avô, uma casa amarela. Tenho uma vaga ideia do Sr. Smith, um senhor muito simpático. Às vezes cruzava-me com ele, quando ia a correr para a escola. Ele parava, jogava a mão aos bolsos e dava-me reboçados. Era o meu pai. Disse David sorrindo. Vivi lá, até ir para Iverburn estudar. Sua mãe era muito bonita e eu apaixonei-me por ela. Era um amor proibido, seu avô e meu pai eram inimigos. Zanga de antepassados que se arrastou de geração em geração. Seu avô arranjou um marido para Eloise. Pedi-lhe que fosse comigo para Iverburn. Ela nunca aceitou. Disse-me que ia casar com Oliver, o dia do casamento já estava marcado. Fui para Iverburn e nunca mais voltei a Etley. David pediu desculpas, limpou as lágrimas e tomou mais um gole de chá. Quer que traga outro chá? Perguntou Sara. Não, obrigado. Respondeu David continuando. A Sra. Ruth contou-me que Eloise estava grávida, quando casou com Oliver, mas ele nunca lhe tinha tocado. Quando o bebê nasceu, mentiram, dizendo que era um bebê prematuro. Era uma menina, minha filha. Era eu. Esse bebê era eu? Sim. Sara, eu juro que nunca soube. Até ao dia que a Sra. Ruth me contou. Ela disse que era um segredo só dela e de Eloise. Sara levantou-se, pedindo desculpa, foi à cozinha e trouxe mais um bule de chá bem quente. Eu acho que Oliver sabia desse segredo. Segundo a Sra. Ruth, Oliver dizia que esse bebê não era dele, tinha sido trocado no hospital. Eras uma menina de pele e cabelo muito claro enquanto as tuas irmãs eram morenas e cabelo negro. Desculpa, Sara, por não ter sido um pai presente, dando-te amor e protegendo-te, mas eu nunca soube. Posso dar-te um abraço? Perguntou David. Levantaram-se e abraçaram-se. Pai e filha não conseguiram conter as lágrimas, os dois choraram como crianças. Limparam as lágrimas e sentaram-se novamente. Durante muitos anos tentei perceber por que meus pais não gostavam de mim. Agora entendo. Perdoa-me, Sara, eu não sabia. Está tudo perdoado, nunca é tarde para conhecer o pai que tanta falta me fez. Christine tinha chegado com Ellie. Mamã, disse Ellie correndo para seus braços. Como foi o teu dia? Muito bom. Desculpa, mamã, não tinha visto que tínhamos visita. É um amigo da mamã, o Sr. David. Olá, Sr. David. Disse Ellie. Posso dar-te um beijinho? Perguntou David.
Ellie subiu no sofá e deu um abraço a David, deixando-o emocionado. Depois sentou-se ao lado dele perguntando: Posso ficar aqui um pouco com o Sr. David? Podes, respondeu Sarah. Depois foi para a cozinha falar com Christine. David tinha visto as muitas mensagens e chamadas no seu telemóvel, que estava em modo silêncio. Mais tarde responderia. Queria aproveitar aqueles momentos com a sua neta. Então, Sr. David, nunca o tinha visto, mora longe? Perguntou Ellie. Moro em Everburn, és uma menina muito bonita e esperta. Obrigada. Dizem que sou igual à minha mamã, ela também é muito bonita. Sim, as duas são lindas. E o teu papá? Não sei, acho que morreu, antes de eu nascer. A mamã diz que um dia, quando eu for mais crescida, conta-me o que aconteceu. Sarah voltou para a sala, David levantou-se. Já lhes roubei muito tempo, vou embora. Vou levá-lo ao hotel, é longe para ir a pé. Eu chamo um táxi. Não se preocupe, eu vou levá-lo, enquanto Christine ajuda a Ellie no banho. Sarah pegou nas chaves do carro, enquanto Ellie se despedia de David. Quando chegaram ao hotel, Sarah encostou o carro e David perguntou: A Ellie é filha de Thomas? Sim. Respondeu Sarah. Um segredo rouba-nos o amor entre pai e filha. Não prives a Ellie desse amor. Ela não tem culpa dos erros do pai. Ele errou indo a essa viagem, mas gostaria que ouvisses isto. David tirou o telemóvel da algibeira e colocou o áudio onde Charlotte contava a verdade sobre a viagem. Quando o áudio terminou, David disse: Ele nunca teve outra mulher, continua a amar-te. Durante estes anos tenho assistido, dia após dia, ao sofrimento dele. Se já não o amas, dá-lhe ao menos a alegria de conhecer a filha e amá-la. E a Charlotte? Nunca houve nada entre ele e a Charlotte. Foi uma armadilha de Luke para se vingar de Thomas e separá-los. Ficou com o ego ferido. Dizia que todas as raparigas eram dele, se quisesse. Contigo não funcionou, então preparou uma armadilha para os separar e conseguiu. A Charlotte inventou a mentira que o filho era do Thomas para conseguir dinheiro fácil. Nunca trabalhou, o Thomas dava-lhe as quantias que ela exigia. Charlotte tentou mudar-se com o filho lá para casa. Nós não colocámos impedimento, acreditávamos que Alex era nosso neto, mas Thomas deixou bem claro que no dia que ela entrasse naquela casa, ele sairia e nunca mais voltaria. Sarah continuava em silêncio com o semblante carregado de tristeza. Obrigado por me ouvires e desculpa. David pegou num cartão de visita, entregando a Sarah disse: Vou ficar neste hotel mais uns dias, aqui estão os meus contactos. Sei que vai demorar algum tempo para te acostumares à ideia de teres um pai, eu também estou passando por esse processo. Disse David com um leve sorriso. Sarah também lhe entregou os seus contactos, dizendo: Tenho de arrumar toda esta informação. Depois tomarei uma decisão. Obrigado, até amanhã, bom descanso. Obrigada, igualmente. Sarah voltou para casa. Depois de jantar, Ellie adormeceu no sofá. Sarah pegou-a ao colo e colocou-a na cama. Sentou-se, olhando enternecida para a filha. David está certo, não posso fazer isso com ela. Thomas vai ser um bom pai, vai amá-la e protegê-la. Deu-lhe um beijo de boa noite, aconchegou o lençol e foi para o quarto. Demorou a adormecer. No hotel, David ligou para Thomas, que estava ansioso. Não entrou em pormenores, apenas disse que tinha estado na casa de Sarah e tinha-lhe contado o segredo de Ruth. Contou-lhe também que tinha conhecido Ellie. Thomas queria ir para Gotham City, mas David pediu que se acalmasse e que confiasse nele. Sarah tinha prometido pensar e aguardava que lhe ligasse. No dia seguinte, Sarah ligou para o hospital, avisando que não iria trabalhar nos próximos dias. Tinha de resolver um problema pessoal. Ellie ficou muito feliz ao saber que a mãe ficaria uns dias de folga e perguntou: Vamos para Rivendell? Não, ficamos aqui.
Posso ir brincar no meu quarto? Sim, podes. Sara ligou para David, que atendeu de imediato. Bom dia, Sara. Bom dia, Sr. David. Sr. David não, por favor, só David. Dormiste bem? Não muito bem. Pensaste na nossa conversa? Pensei, por isso estou a ligar-lhe. Pode pedir ao Thomas que venha a Gotham City? Claro que sim, se ligar agora, à tarde estará aqui. Não é urgente. Respondeu Sara. Vou falar com Ellie, contar-lhe sobre o pai. Quando o Thomas estiver em Gotham City, ligue-me. Poderei reservar uma mesa num restaurante tranquilo para conversarmos e a Ellie conhecer o pai. Obrigado, Sara. Respondeu David com a voz trêmula. Não estás a trabalhar? Não irei trabalhar nos próximos dias. Espero ter tomado a decisão certa. Tenho a certeza que sim. Quando terminaram a chamada, David ligou para Thomas. Estou. Atendeu Thomas com a voz ensonada. Estavas a dormir? Thomas sentou-se na cama. Não consegui dormir durante a noite. Estás a ligar-me tão cedo, está tudo bem? Sai da cama, compra 2 passagens, uma para ti e outra para a tua mãe, e venham para Gotham City. Aconteceu alguma coisa? Não queres conhecer a tua filha? É o que mais quero. Vê se conseguem estar aqui hoje à tarde, a Sara está esperando uma confirmação. Jura que isso é verdade? Pediu Thomas. Achas que iria mentir sobre um assunto tão sério? Quando souberes a hora do voo, diz-me. Ok, vou comprar as passagens, depois ligo-te. Thomas saiu do quarto correndo, abraçou a mãe pedindo-lhe que fizesse a mala dela e o ajudasse com a sua. Comprou as passagens com chegada prevista a Gotham City às 17 horas e mandou mensagem ao pai confirmando o horário. Estava feliz e ansioso. Sara foi ao quarto da filha. Sentou-se no tapete ao lado de Ellie e disse: Quero falar contigo. Mamãe, eu não fiz nenhuma maldade. Eu sei. Disse Sara sorrindo. Lembras-te de a mamãe dizer que quando fosses mais crescida te contaria sobre o papá? Sim, eu agora já sou grande? Acho que vais entender o que te vou contar. Sim, eu vou entender. A professora Stella diz que eu sou muito inteligente. Sara sorriu e abraçou Ellie. Eu e o teu papá gostávamos muito um do outro. Mas um rapaz muito mau culpou o papá de ter feito coisas muito feias. Fiquei muito triste com ele e fui para a casa de Anna. A tia Anna soube dessas maldades? Soube. Quando estava na casa da tia Anna soube da tua existência. Assim muito pequenina, não era? Sim, eras muito pequenina. Depois a mamã veio para Gotham City e tu nasceste. Nunca mais falei com o papá, ele não sabia da tua existência. Ontem o Sr. David contou-me a verdade. O papá não tinha feito nenhuma maldade, foi tudo planejado por esse rapaz mau. Coitado do papá, agora sinto pena dele. Pensei muito sobre isto. Queres conhecer o teu papá? Sim, mamãe, quero muito. Esta noite vamos jantar juntos. Vais conhecer o teu papá Thomas, a avó Betty e o avô David. O Sr. David é o meu avô? Sim. Eu já conheço o Sr. David, gostei dele. Que bom. Disse Ellie abraçando a mãe. Será que o papá vai gostar de mim? Sara riu. Haverá alguém que não goste de ti? Ellie também riu. Agora continua brincando que a mamã tem algumas coisas para fazer. Sara tinha reservado mesa num restaurante perto do hotel. Um pouco antes da hora marcada, Thomas e os pais entraram no restaurante. Foram recebidos por um dos empregados. Boa noite, tem a reserva? Estamos aguardando pela doutora Sara. Ela já chegou? Por favor, queiram acompanhar-me. Encaminhou-os a uma sala com sofás muito confortáveis e uma decoração moderna. Muito requintado, este restaurante, disse David. Thomas estava nervoso, sempre olhando para a porta de entrada. Já chegaram. Disse Thomas levantando-se. Sara tinha acabado de chegar com Ellie.
Um casal de meia-idade cumprimentou-as, parecia alguém muito familiar. O empregado aproximou-se e Sara seguiu em direção à sala. Boa noite, disse Sara. Desculpem o atraso. Nós é que chegamos mais cedo, respondeu David. Ellie olhou para eles, sorriu e deu um abraço a David, dizendo: Boa noite, avô David e avó Betty. Boa noite, minha princesa, respondeu Betty beijando a bochecha de Ellie. És tão bonita. Obrigada, avó. Depois dirigiu-se a Thomas, que a pegou ao colo e abraçou, dizendo: Papá. Thomas abraçou emocionado. Estás triste? Perguntou Ellie, limpando-lhe as lágrimas com a sua mãozinha. Estou muito feliz. Se estás feliz, por que choras? Às vezes choramos de felicidade. Eu só choro quando estou triste, respondeu Ellie, passando suas mãozinhas pelo rosto de Thomas. Meu papá é muito bonito. David e Betty riram. Dirigiram-se à mesa. Era um ambiente muito tranquilo. Sentaram-se. Durante o jantar, Thomas agradeceu a Sara por lhe dar a oportunidade de estar ali e conhecer Ellie. O nervosismo dos primeiros momentos ia dando lugar a uma felicidade imensa. Thomas não parava de sorrir. Depois do jantar, Ellie perguntou: E agora? Meu papá vai ficar comigo ou vai embora novamente? O papá ficará sempre perto de ti. Amanhã mesmo vou procurar um apartamento. Ellie sorriu. Obrigada, papá. E os avós? Nós vamos voltar para Iverburn. Primeiro temos de resolver alguns assuntos, depois viremos também para Gotham City. Respondeu David. Sara, conheces bem a cidade? Tens conhecimento de algum apartamento para alugar? Não. Respondeu Sara. Eu sei. Disse Ellie. Sabes? Perguntou Sara. Sim. No nosso prédio há um apartamento para alugar, a casa da Sra. Caroline. Quem é a Sra. Caroline? Perguntou Sara. Era a senhora muito idosa que morava no terceiro frente, ela já não conseguia sair de casa. Às vezes a Christine fazia compras para ela. Os filhos levaram-na e a Christine disse que a casa estava vazia. Devem alugar ou vender, não sei. Thomas sorriu. És muito inteligente, Ellie. Sara também sorriu. Como posso falar com a Sra. Christine? A Christine trabalha na minha casa. Posso falar com ela, pedir-lhe o contacto dos proprietários. Obrigado. Amanhã posso ver a Ellie novamente? Perguntou Thomas. Podemos ir ao parque. Disse Ellie. Amanhã à tarde podemos nos encontrar no parque. A Ellie adora aquele parque, encontra lá muitos amiguinhos para brincarem juntos. Ainda não conheço a cidade, mandas-me a localização? Ok, combinado. Despediram-se. David e Betty voltariam no dia seguinte para Iverburn. Como combinado, Thomas foi ao parque infantil. Ellie estava brincando com os amiguinhos, quando o viu, correu para ele jogando-se em seus braços. Depois apresentou-o aos amiguinhos, voltando logo de seguida às brincadeiras. Sara estava sentada num dos bancos do parque, Thomas sentou-se a seu lado. Boa tarde, Sara, tudo bem? Perguntou Thomas, dando-lhe um beijo no rosto. Tudo bem, obrigada, e contigo? Também. Teus pais já voltaram para Iverburn? Sim, hoje de manhã. Estás de férias? Não. Tenho muitas horas extra, prefiro compensá-las em dias de folga. Perdoa-me, Sara. Está tudo perdoado, se ainda me conheces, sabes que não guardo rancores, aprendi a perdoar e seguir o meu caminho. É isso que tenho feito toda a minha vida. Eu reconheço que errei muito, paguei bem caro por esse erro. Vamos esquecer estes últimos 5 anos, vamos começar de novo, por nós e pela Ellie. Não poderei esquecer estes 5 anos, foram muito importantes para mim. A vida é como uma estrada, tem momentos que são difíceis de percorrer. Não podes esquecer por onde passaste e o que tiveste de ultrapassar.
Todos esses obstáculos é o que te dá força para continuares, faz-te crescer, aprendes a lutar pelo que achas importante. Aceitas tudo com tanta tranquilidade. Tenho de aceitar. Quando alguém me diz que só estava a meu lado por pena e não me quer ver nunca mais, tenho de aceitar. Afastar-me respeitando a vontade dessa pessoa e seguir em frente. Sara, não fui eu que escrevi aquilo, foi uma armadilha. Teu pai contou-me tudo. O Luke não foi o único culpado do que aconteceu. Eu sou o maior culpado, permiti que ele concretizasse o seu plano, indo a essa viagem. Tenta guardar isso aí num cantinho no teu coração. Não adianta te culpares, é passado. Thomas estava feliz, mas sabia que tinha um caminho difícil a percorrer. Conquistar o amor de Sara e de Ellie. A frieza de Sara assustava-o. Talvez já não o amasse, talvez estivesse amando outra pessoa. As dúvidas deixaram-no inquieto. Sara percebeu e perguntou: Estás preocupado? Não. Por que perguntas? Ficaste em silêncio e inquieto. Tens alguém? Um namorado? Perguntou Thomas. É a minha privacidade, só a mim diz respeito. Desculpa. Durante todos estes anos não consegui esquecer-te. Sara mudou de assunto. Consegui os contactos do proprietário do apartamento. Podes mandar-me para o telemóvel. Tenho outra informação. O apartamento do primeiro esquerdo também está à venda. É um T4. A Christine diz que é igual ao meu e foi remodelado. Obrigado. Sara levantou-se. Vou levar a Ellie para casa. Amanhã podemos nos encontrar aqui à mesma hora? Amanhã irei trabalhar e a Ellie irá para o infantário. Se quiseres ver a tua filha poderás ir lá à casa ao fim do dia. Obrigado. Meses depois, Thomas estava vivendo na sua nova casa, o T4 no primeiro esquerdo. Trabalhava nos escritórios de uma grande empresa de construção. David e Betty passavam grandes temporadas em Gotham City. Depois do jantar, enquanto Betty arrumava a cozinha, pai e filho iam para a sala conversar. Thomas andava triste. Pensei ver-te mais feliz ao mudares-te para Gotham City. Queres contar-me a razão dessa tristeza? Estás perto da Sara e da tua filha, por que não estás feliz? Tudo mudou, nada será como antes. A Sara deixou aproximar-me só pela Ellie. Não estás feliz tendo a Ellie tão perto. Podes brincar com ela, levá-la a passear? É a tua filha, Thomas. A Ellie cresceu sem um pai, não posso esperar que goste de mim de um dia para o outro. Ela gosta de mim como gosta dos amiguinhos ou de pessoas amigas. Isso é compreensível, tens de te aproximar mais, tenta saber os gostos dela, as brincadeiras preferidas. Tenho tentado, mas sem resultados. Tens de ser paciente. Sabes o que mais me dói? O quê? Enquanto estava dando tudo a uma criança que não era minha, não assisti ao nascimento da minha filha, não a peguei ao colo, não assisti aos seus primeiros passos, as primeiras palavras. O amor de Ellie por mim vai ser sempre limitado. Não digas isso. Quando casei com a tua mãe, tu tinhas 4 anos. Aos poucos fui conquistando a tua confiança. Além do amor de pai e filho, somos os melhores amigos. Tudo isso conquista-se com o passar dos anos. Eu sinto que com Ellie vai ser diferente. Tu vivias com a minha mãe, amavam-se e isso também contribuiu para que o amor de pai e filho crescesse. Nada de novo entre ti e Sara? Não. Da parte dela uma frieza total. Acho que só tem 2 objetivos na vida, o trabalho e a filha. A Sara é muito jovem, tenho a certeza que nesses objetivos se incluirá também o amor. Se inclui não serei eu, talvez tenha alguém, um colega, não sei nada de Sara. Já lhe fiz essa pergunta, mas ela respondeu-me que esse assunto pertencia à sua privacidade e não revelou nada. Agora que estamos aqui, podes convidá-la para sair à noite, podem jantar e conversar. A Ellie pode ficar conosco, vai adorar brincar com os avós. Obrigado, pai. David riu. Tens muito que aprender,
Conquistar o amor de uma mulher não é fácil e muito mais difícil quando essa mulher já foi tão magoada. Já pensaste que ela pode continuar a amar-te, mas por medo esconde-se nessa frieza. Dava tudo na minha vida para voltar atrás no tempo e não ter ido nessa viagem. O tempo não volta. Erraste, fizeste a maior burrada da tua vida, envolvendo-te com amigos que nunca foram teus amigos. Se soubesses os remorsos que sinto, não só de ter ido com eles, mas da minha atitude na noite antes de viajar. Disse à Sara que queria sair, divertir-me, ir a bares. Eu nunca fui a bares nem tomo álcool, não entendo por que disse aquilo. Talvez por isso a Sara mantenha essa distância. Talvez ela pense que gostas de te divertires à noite, frequentares bares, discotecas e não irá poder acompanhar-te. Tenho um trabalho de muita responsabilidade e uma filha. Não estou a ver a Sara sair à noite para ir a uma discoteca ou a um bar encher-se de álcool. Mulher que gosta dessas coisas é a Charlotte. Nem posso ouvir esse nome. Temos de ter calma, tentar remediar as coisas sem pressas. Sexta-feira à tarde, Thomas queria fazer uma surpresa à Sara. Passou numa florista e comprou um grande ramo de rosas vermelhas. Iria esperá-la no parque de estacionamento do hospital para lhe oferecer as flores e convidá-la para jantar. Depois de esperar largos minutos, viu Sara dirigindo-se ao parque onde tinha seu carro estacionado. Transportava um enorme ramo de rosas brancas, estava acompanhada pelo Dr. Murray, os dois riam felizes. Thomas manteve-se dentro do carro por mais de 2 horas. A Sara tinha uma relação com Murray. Agora entendia porque nunca lhe tinha dado uma oportunidade. Estava magoado com o que acabava de ver, mas continuava a amá-la com a mesma intensidade. Voltou para casa. O que aconteceu? Pensei que estavas com Sara, não era hoje que ias convidá-la para jantar? Perguntou David. Não há mais convites. A Sara está namorando o Murray. Um colega? Sim, o chefe de equipa de pediatria. Como soubeste? A Sara disse-te? Não. Vi os dois muito felizes, saindo do hospital, conversando e rindo. Ela trazia um grande ramo de rosas brancas, devia ter sido ele que lhe ofereceu. Viste ele oferecer-lhe as flores? Não. Beijaram-se? Não. Estás morto de ciúmes. Viste coisas que não aconteceram. A Sara esteve aqui, falou conosco, trouxe uma carta do Alex, escrita pela Charlotte, o miúdo não sabe escrever. Outra vez, que quer a Charlotte? Dinheiro? Como não tem coragem para pedi-lo diretamente, usa um menino para o fazer. Senta-te e ouve-me, por favor. A Sara sabe que não queres nem ouvir o nome da Charlotte nem do Alex, por isso não comentou nada. A Charlotte voltou ao hospital com o menino e com o pai do Alex. Fizeram novos exames. O Alex já não andava nem falava, estava num estado muito grave. A doença tinha evoluído drasticamente. Sara e Murray falaram com o professor Braden. Ele fez muitos quilómetros para vir a Gotham City. Juntos estudaram a possibilidade de cura num estado tão avançado da doença. E tentaram, não pelos tratamentos que tinham pensado inicialmente, mas através de cirurgia. A recuperação foi muito lenta, mas Alex está bem, é um menino normal como qualquer um. A felicidade de Sara e Murray é enorme, foi um grande passo para a ciência, a possibilidade de cura em doença rara e grave. As flores, foi Alex que ofereceu a Sara junto com esta carta para nós. Queres ler? Thomas pegou na folha de papel e começou a ler. Olá, avó Betty, avô David e papá Thomas. Ainda não sei escrever, por isso pedi à minha mãe que escrevesse por mim. Peço desculpas pelas maldades que os adultos fizeram. Eu ainda sou uma criança e não entendo certas coisas, mas sei que não tenho culpa pelo que meus pais fizeram. Ficarão para sempre no meu coração, meus avós e meu pai, foi os únicos que conheci e amei. Gosto muito de vocês. Conheci uma doutora que foi um anjo para mim, sentia a morte aproximando-se, mas ela contrariou isso. Não conseguia falar, mas ouvia e nunca irei esquecer a voz dela dizendo: Alex, preciso que me ajudes, que sejas muito forte.
Promete que vais ajudar-me. Vais ficar bom, jogar futebol com os teus amigos, correr, saltar. Vais ser feliz, crescer saudável. Ajudas-me? Eu respondi afirmativamente apertando sua mão. Fiz uma cirurgia. Meu pai biológico e minha mãe foram os dadores. Não sei do quê porque são nomes muito difíceis para mim. O que importa é que estou bem. Vou sair hoje do hospital. Vou sair daqui caminhando pelas minhas próprias pernas. Já não sinto dor nem cansaço. Estou muito feliz e grato por toda a minha vida à pediatra Sara. Um anjo que guardarei para sempre na minha memória e no meu coração. Talvez um dia quando eu for adulto nos encontraremos, poderei abraçá-los. Enquanto esse dia não chega, não esqueçam que gosto muito de vocês, foram a minha família. Beijinhos do Alex. Thomas entregou a carta ao pai, limpou as lágrimas e foi para o quarto. Thomas sentia-se envergonhado. O pai tinha razão, ao ver Sara com Murray tinha sentido ciúme, tinha-a julgado injustamente. Precisava mudar de atitude, confiar em Sara e fazer de tudo para merecer o seu amor. Ao fim do dia, quando chegou a casa, encontrou Ellie brincando com os avós. Ela correu para ele abraçando-o, o que o deixou muito feliz. Ellie, que bom ver-te aqui. Estás bem? Sim, estava com saudades. Pedi à Christine que me deixasse aqui. Ela subiu e foi preparar o jantar. A mamãe já saiu do trabalho? Não. A avó Betty perguntou. O Natal está chegando. O que acham de fazer uma grande árvore de Natal onde colocaremos os presentes? Sei fazer uns doces magníficos para a noite de Natal e um jantar muito apetitoso. Assim passávamos a véspera e o dia de Natal aqui em casa todos juntos. Ellie ficou um pouco triste. Nós não podemos vir. Por quê? Perguntou David. Todos os natais nos vamos para Rivendell. Passam sozinhas na casa em Rivendell? Não. Nós vamos para Rivendell, mas passamos o Natal na quinta dos pais da tia Anna. Lá é muito divertido, brinco com o Aidan. Ele é um pouco mais velho que eu, mas nós gostamos muito um do outro. Ele mostra-me os animais, nós damos nome a todos eles. Dão nomes aos animais? Sim. Vão sozinhos ver os animais? Não. O pai do Aidan, o Christian, anda sempre conosco. Fazemos passeios a cavalo, e muitas outras brincadeiras, eu adoro. E a mamã? A mamã também adora a quinta, mas ela prefere ir às compras com a tia Anna. Fazem muitos doces e muita comida, é uma mesa muito grande cheia de tudo. O pai de Aidan é familiar da tia Anna? Não. É o empregado da quinta? É veterinário, há muitos animais e ele precisa tratar deles. A mãe de Aidan morreu no dia que ele nasceu. Só a conhece por fotografias. Um dia ele ficou muito doente e a tia Anna veio a Gotham City com ele e com o Christian. Ele ficou muitos dias internado no hospital. A partir daí ele também chama mamãe à minha mamã. O Aidan e o Christian gostam muito da mamã? Perguntou Thomas. Sim. Respondeu Ellie rindo. A tia Anna diz que o Christian é apaixonado pela mamã. Verdade? E ela também é apaixonada por ele? Perguntou Thomas. Sim, é verdade, mas a mamã diz que Christian é um bom amigo nada mais. A conversa foi interrompida pela campainha da porta, era Christine para levar Ellie para casa. Depois de Ellie sair, Thomas disse tristemente. Parece que vamos passar o Natal aqui sozinhos. Ainda falta mais de um mês, muita coisa pode acontecer. Respondeu David. Thomas decidiu esperar por Sara na saída do hospital. Sentou-se na sala da portaria. Pouco depois viu Sara sair do elevador, dirigiu-se a ela com um sorriso e um ramo de rosas vermelhas na mão. Thomas, que surpresa! Está tudo bem? São para ti. Para mim? Sim. Gostaria que aceitasse jantar comigo esta noite. Eu, tu e a Ellie? Perguntou Sara. A Ellie ficará brincando com os avós, ela adora brincar com eles. Gostaria que fôssemos só os dois.
Já falaste com ela sobre isso? Não. Primeiro queria falar contigo, não sabia se aceitarias. Sara sorriu. Com um ramo de rosas tão bonitas, como poderia recusar o teu convite? Vim a pé, dás-me uma boleia? Perguntou Thomas sorrindo. A pé. É longe. Só para voltar contigo. Respondeu Thomas rindo. Estás muito misterioso. O mistério do amor. Suspirou Thomas. Quando voltaram a casa, Thomas subiu para falar com Ellie, que aceitou de imediato. Preparou a sua pequena mochila e desceu com o pai, despedindo-se da mãe com um beijo e um abraço. Posso vir buscar-te daqui a 1 hora? Perguntou Thomas. Estarei pronta te aguardando. Thomas estava feliz, pegou Ellie ao colo dizendo. Queres que te conte um segredo? Sim, adoro segredos. O papá ama muito a mamã. Ellie riu. Quando entraram, a avó Betty e o avô David esperavam-na. Gostas de ouvir histórias? Perguntou a avó Betty. Sim. O papá comprou muitos livros infantis com histórias muito bonitas, podemos ler algumas. Sim. Eu também trouxe meus lápis de cor e folhas. Podemos fazer desenhos para oferecer à mamãe e ao papá quando voltarem do jantar. Ótima ideia. Respondeu o avô David. Quando Thomas chegou à sala, Ellie ficou olhando para ele em silêncio. Poucos minutos depois disse. Papá, estás tão bonito. Thomas pegou Ellie ao colo e deu-lhe um beijinho. Obrigado, minha princesa. O papá ama-te muito, a ti e à mamã. E também amas muito à avó Betty e ao avô David. Eu também amo muito todos. Respondeu Ellie. Thomas saiu, estava feliz. Já no restaurante, depois de terem feito o pedido, Sara perguntou. Estás a comemorar alguma data especial? Gostaria muito que esta fosse uma data especial. Sara olhou para ele sem perceber. O garçom estava trazendo o pedido, colocou-o na mesa e afastou-se. Thomas tinha pedido um lugar reservado, estavam sozinhos no primeiro andar de um restaurante elegante da cidade. Uma música muito suave preenchia o silêncio da sala. Casa comigo, Sara. Pediu Thomas pegando sua mão. Eu amo-te. Vamos ser felizes. O nosso sonho e nossos planos, tudo foi interrompido abruptamente pela minha irresponsabilidade. Durante estes anos aprendi muitas coisas e uma delas foi que quando amamos de verdade, os anos passam. Mas o amor que sentimos continua sempre vivo, aumentando mais e mais, às vezes quase me sufoca. Sara sorriu e Thomas perguntou. Ainda me amas? Quando vivíamos em Everton duvidavas do amor que sentia por ti? Perguntou Sara. Não. Nós nos amávamos muito. Nosso amor era puro e verdadeiro. Então, a resposta tu próprio a deste. Quando amamos de verdade, os anos passam, mas o amor que sentimos continua sempre vivo, aumentando mais e mais. Às vezes quase me sufoca. Thomas beijou a mão de Sara. Tirou da algibeira do casaco uma caixa com 2 alianças, colocando uma no dedo de Sara, pedindo-lhe que colocasse a outra no dedo dele. Quando chegaram ao carro, os dois beijaram-se. Nada tinha mudado, continuavam a amar-se, mas de uma forma mais adulta, mais responsável. Voltaram a casa. Ellie dormia aconchegada no colo da avó Betty. Ao vê-los entrar, Betty sorriu. É um amor de menina, adormeceu há pouco. O avô contou as histórias, ela aconchegou-se no meu colo e adormeceu. Thomas pegou-a ao colo. Vamos colocá-la na caminha dela, está dormindo profundamente. Betty e David olharam para o filho, pegando Ellie com muita ternura e beijando levemente seu rosto. Despediram-se de Sara e sentaram-se. Vamos dormir também, disse David. Não esperamos pelo Thomas? Amanhã falamos com ele, estão felizes, talvez volte tarde para casa. Já tinha amanhecido quando Thomas voltou para casa. Tomou um banho e preparou-se para mais um dia de trabalho. Despediu-se dos pais com um enorme sorriso.
Anna estava empolgada com os preparativos para o Natal. Tinha ligado a Sarah, já sabia as novidades e Anthony já tinha ligado ao amigo Thomas para convidá-lo para o Natal na quinta dos sogros. Uma semana depois, tinham chegado a Rivendell. David, Betty e Thomas admiravam a grande casa. Sarah apresentou Alexia e Charles, o jovem casal que mantinham tudo em ordem naquela casa. Os quartos estão prontos, doutora Sarah, tudo como a senhora pediu. Obrigada. Vou arrumar as roupas da menina Ellie. Alexia subiu com a mala de Ellie. A casa é enorme e muito bonita. Vi o jardim, também é muito grande e bem tratado. Disse David. Alexia e Charles trabalham aqui desde que comprei esta casa, são incansáveis. Gosto muito deles. Uma casa destas deve ter custado uma pequena fortuna? Os antigos donos mandaram construir esta casa, fizeram empréstimo bancário e não conseguiam pagar. Por isso colocaram-na à venda. A Anna falou-me sobre a casa, vim ver, gostei e comprei por um bom preço. Tinha vendido a casa de Samantha em Etley e foi um ótimo investimento. Tem sido o meu refúgio. Quando tiro uns dias de férias venho para Rivendell descansar. A Ellie adora estar aqui no verão, passa os dias na piscina com o amiguinho Aidan. Não quero ser indiscreto, posso fazer uma pergunta? Claro. Tu e o Thomas. David não continuou. Sarah riu. Eu e o Thomas temos uma filha, estamos nos entendendo. Os dois estamos mais maduros e responsáveis. Fizemos um trato. Um trato? Sim. Se algo nos incomodar, uma atitude ou um gesto, sentarmos e falarmos sobre o assunto e nunca julgarmos sem saber a verdade. Assim deveria ser em qualquer relação. Se todos seguissem esse trato, não haveria tantos problemas entre os casais. Agora vou ajudar a Betty, ela diz que eu nunca ajudo. Disse David sorrindo. Os dias que antecederam ao Natal passaram rápido. Anthony, Anna, Thomas e Sarah estavam sempre juntos, fizeram compras no grande centro comercial e no comércio tradicional. Ellie preferia ficar com Aidan na quinta de Grace e Sebastian, os pais de Anna. Estava encantada com o nascimento dos 9 pintainhos e dos 2 cabritos. Noite de Natal. A mesa com a tradicional toalha branca de linho estava pronta. Pratos, copos e talheres, tudo bem arrumado. Ao centro um lindo arranjo de Natal com velas. A um canto da sala de jantar outra mesa com os doces, frutos secos e bombos. A lareira com o seu grande madeiro de Natal ardia intensamente. O pinheiro natural plantado num grande vaso de barro, todos os anos animava a época festiva enfeitando-se com muitas luzes cintilantes de várias cores e as bolas brilhantes, deixando um aroma de pinho em toda a sala. Além dos donos da casa e os convidados, também os empregados da quinta tinham sido chamados para o jantar de Natal. Era uma enorme família. A alegria e as risadas enchiam aquela quinta de vida e amizade. Depois de jantar, Ellie e Aidan gritaram felizes. Está a nevar. Olharam pelas janelas e os pequenos flocos caíam, tudo estava cobrindo-se com um lindo manto. Este ano fomos contemplados com neve na noite de Natal. Disse Sebastian rindo. Faltava poucos minutos para a meia-noite. Christian levantou-se e vestiu o seu casaco. Vou ver se está tudo bem com os animais. Alguns empregados levantaram-se também para o acompanharem. Fiquem aqui, lá fora está muito frio, se eu precisar chamarei. Voltarei rápido. Sebastian e Grace sorriram olhando um para o outro. Minutos depois batiam à porta. Quem será esta hora? Perguntou Anna. Podes abrir, por favor? Pediu Grace. Anna pegou na mão de Sarah. Vens comigo? Sarah levantou-se e acompanhou a amiga até à porta. O Pai Natal! Exclamaram todos. Os olhos de Ellie e Aidan brilharam. O Pai Natal de verdade. Dizia Ellie apertando a mão de Aidan. O Pai Natal entrou com grandes sacos vermelhos, eram tantos que pediu ajuda a Anna e Sarah.
Cumprimentou todos e começou a distribuir presentes. Ellie e Aidan estavam quietos olhando o Pai Natal, a surpresa tinha sido enorme e mantinham-se em silêncio. Ao perceber, o Pai Natal dirigiu-se aos dois, abraçando-os e dando-lhes um beijo. Aos poucos os presentes tinham sido distribuídos, todos tinham ganho um ou vários presentes. Faltava apenas um que o Pai Natal deixara para o fim. E este? Dizia o Pai Natal. Este é para o bebê de Anna e Anthony. Fez-se silêncio. Depois Anna e Anthony riram olhando para Sarah. Foste tu. Sarah também riu. Isto não é brincadeira. Disse Anna. Guardei esta surpresa para a noite de Natal, vamos ser pais. Grace e Sebastian abraçaram Anna emocionados, iam ser avós. Sarah pegou Aidan e Ellie ao colo, dirigiu-se ao Pai Natal agradecendo com um beijo nas barbas longas e brancas. Ellie e Aidan também deram um beijo ao Pai Natal, continuavam um pouco assustados e Sarah tranquilizou-os. O Pai Natal despediu-se acenando. Pouco depois Christian voltou, sentou-se perto da lareira, esfregando as mãos, queixando-se que lá fora estava muito frio. Aidan e Ellie sentaram-se no colo dele contando o que se tinha passado na sua ausência. Christian riu. Ganharam muitos presentes? Sim, muitos. O Pai Natal deixou estes para ti, disse Aidan entregando os presentes ao pai. Aos poucos iam-se despedindo agradecendo pela agradável noite. Cada um voltaria para suas casas. Já passava das 2 horas da manhã quando Sarah, Thomas, David e Betty chegaram a casa. Ellie tinha adormecido no carro. Thomas cobriu-a com um cobertor, pegou-a ao colo e correu para casa. Alexia e Charles tinham deixado o ar-condicionado ligado e a casa estava com uma temperatura muito agradável. As férias passaram rápido, voltaram para Gotham City. 6 meses depois Thomas e Sarah casaram. O amor dos dois tinha superado todos os obstáculos. 1 ano depois nasceu Kevin. Thomas tinha acompanhado desde o primeiro dia a gravidez de Sarah. O nascimento do pequeno Kevin tinha sido uma experiência inesquecível, sempre ao lado de Sarah, dando-lhe muito amor e apoio. Era um homem feliz e realizado, tinha o amor de sua vida ao seu lado e seus 2 filhos. Fim.